Vou te dar um outro exemplo, totalmente fora, a parte de informática. A parte de informática, existem algumas exceções onde o próprio Tribunal de Contas da União, ele autoriza você exigir como se fosse uma carta ali de solidariedade ali do fabricante. Então, são casos excepcionais, mas que a gente tem, inclusive, aval do Tribunal de Contas da União. E aonde que vai estar isso? Toda essa fundamentação tem que estar nos autos do processo. Porque se não tivesse a fundamentação do processo, alguma coisa já está errada. Alguma coisa já está muito errada ali naquela exigência. Então, já faz isso hoje. Vai lá, ó, eu quero vista aos autos desse processo aqui, é uma cotação, não importa. Tem a etapa interna, aquela etapa interna do módulo 2, ela existe também na cotação eletrônica. Então, tem ali todos os fundamentos. Ah, mas Flávia, o órgão ele fica em outro lugar, mas a maioria tem processo eletrônico. E se não tiver processo eletrônico, você pode pegar qualquer estagiário ali perto do órgão, paga lá R$50, o cara vai lá, tira a cópia ali do processo, manda aí pro seu WhatsApp, e você consegue já analisar também essa fundamentação já para ir se antecipando, tá bom, Carlos? Entendi. Meu nome é Nângela, eu falo de São Luís do Maranhão. Tenho 28 anos, né? Vou aí fazer 29 na próxima segunda-feira. Opa, tá chegando, vai ter comemoração então. E, assim, a minha vida na licitação iniciou pelo fato de já estar no meio empresarial, que eu já tenho uma carreira aí com contabilidade. E aí eu me interessei bastante, as pessoas sempre pedindo, Nângela, me ajuda para fazer assessoria empresarial. E aí foi quando, em um anúncio, eu conheci o seu curso. Foi o meu presente de aniversário, né? Olha, que legal. Que eu comecei, presente antecipado, né? Que foi no mês de maio. Ótimo. E gostei bastante, estou tirando todas as dúvidas. Assim, as dúvidas vão surgindo, mas graças a Deus, sempre nos próximos módulos, as dúvidas vão sendo tiradas, né? Excelente. E estou gostando bastante. Que bom, excelente, Nandila. E você pretende iniciar a sua carreira representando empresas, fazendo a ponte, né, entre os seus clientes e as participações ali do governo? Isso. Eu fiz aquele teste, né, do início, para saber qual é o meu perfil, se é empresário ou analista. Na verdade, eu fiquei ali no meio, né? Porque dá tanto para fazer como empresário quanto como analista. Inclusive, já apareceram aí nessa semana 4 futuros clientes, né? 2 eu já conversei e nessa próxima semana iremos conversar com mais 2. E graças a Deus as coisas estão fluindo. Excelente. Que módulo que você tá? Só por curiosidade, Nandila? Eu tô iniciando o 3º módulo. Ah, tá no iniciozinho ali, então excelente. Já tá com o cliente aí prospectado. Então, na verdade eu tô segurando, né? Porque eles querem, Nandila, vamos. E eu preciso, urgente, calma. Vamos com calma. Excelente, Nandila. Que bom. Parabéns aí pelo início, pela decisão, né? Pelo presente de aniversário e que eu tenho certeza que vai virar aí muitos resultados, muitos frutos para sua carreira aí como analista master de licitações. E vamos lá, Nandila, o que eu posso te ajudar hoje nessa mentoria? Você quer conversar sobre qual assunto? Então, a minha dúvida é com relação às modalidades. São várias modalidades. Já deu ali para eu ver bastante. E a principal, que é o pregão, a modalidade de pregão. As impugnações, eu já sei que eu posso impugnar os editais, mas aí essa impugnação, ela tem um prazo, porque eu já vi várias impugnações aqui, eu fico vendo diariamente os editais, eu já fiz o cadastro no SICAF, os avisos das licitações. Mas eu vejo às vezes que tem outras empresas que entram com as impugnações e essa impugnação demora a ser analisada, respondida. Como é que funciona aí? Tem prazo, não tem? Perfeito. Então vamos lá, Nandila. Esse assunto da sua dúvida, ele é o objeto do módulo 3. É o módulo que você está começando agora, tá? Então, quando você iniciar o módulo 3, você vai ver que a gente tem vários mapas mentais e vários fluxogramas onde eu divido exatamente como é que funciona a impugnação e qual é o prazo da impugnação em cada modalidade. Então, vamos aqui exemplificar. Nós temos hoje, né, em vigência, a Lei 8666, que
tem a concorrência, tem o convite, tem a tomada de preços. Ao mesmo tempo, a gente tem o pregão, que é a Lei 10.520, né, e seus decretos ali federais, pregão presencial, pregão eletrônico, né? E um outro passo é a nova lei de licitação, que apesar de já estar valendo, já estar vigente, a gente ainda não tem licitações, a gente tem dispensas abertas, mas não licitações, né? Com o tempo agora, até 1º de abril de 2023, a legislação, a Lei 14.133, ela vai ficar só ela mesma, e aí a gente volta a aplicar. Então, hoje, como é que funciona? Hoje a gente tem vários prazos a depender da modalidade, tá? Então, quando a gente fala das modalidades aqui clássicas de licitações, então concorrência, tomada de preço, convite, o regime que eu tenho é o da Lei 866, e os prazos para impugnar, eles são diferentes, tá? E lá na 8666, quando a gente fala de impugnação, a gente tem mais uma diferença, que é a impugnação feita por cidadão ou por licitante. Flávia, quem que é o cidadão e quem que é o licitante? Então, se eu vou impugnar como cidadã, como Flávia mesmo, tá lá, meu título de eleitor, meu RG como Flávia, a gente tem o prazo de até 5 dias úteis antes, né, da licitação estar marcada. É o prazo que eu tenho para impugnar como um cidadão. E a administração, ela responde em até 3 dias úteis, tá? Esse é como cidadão, mas eu também posso impugnar como licitante. O que é o licitante? É o potencial, a empresa potencial daquela área. Então, quando você prospectar o seu cliente, Nandila, você vai lá e prospecta um cliente, por exemplo, que vai vender flor, tá? E aí você vai entrar com a impugnação em nome do cliente. Quer dizer, você, como analista de licitação, mas, nesse ato aqui, representando a empresa, que nem no nosso modelinho. Você vai ver o modelinho lá no módulo 3, tá? Que o manual faça você mesmo com todos esses modelos. E aí, quando a gente faz a impugnação como empresa, né, representando a empresa, eu estou falando em nome da QJ, da empresa, é considerado licitante. E aí o prazo é mais benéfico para você, porque nesse caso você tem até o 2º dia útil, antes da data que está marcada. Então, está marcado para sexta-feira, quinta, quarta-feira, você consegue, então, fazer essa impugnação até essa data. Nada impede que acabou de sair o edital, já faça a impugnação, não tem problema. Esse é o prazo limite, porque não dá para a gente entregar a impugnação hoje e a licitação ela vai ser julgada amanhã, porque o órgão não vai ter tempo para responder, né? E nesse caso, Nandila, até dou uma dica muito forte lá no módulo 3 para vocês. Olha só que interessante, né? Os pulos de gato aqui, os macetes, né? Se você tiver tempo, você estiver diante de uma concorrência, de uma tomada de preços, o ideal é que você faça a impugnação como cidadão. Por quê? Porque aí a lei, ela traz assegurando o prazo de resposta. O órgão, ele vai ter que te responder nesse prazo de 3 dias úteis. Agora, quando eu entro com a impugnação como empresa, não existe prazo para resposta. E aí que essa coisa aí acontece. Então, eu